Olá, tudo bom? Quero explicar para vocês que eu não consigo publicar frequentemente nesse momento, porque o meu sentimento de indignação com o que nós estamos vivendo é muito grande. Então, não consigo falar disso o tempo inteiro, tá? Inclusive, eu estou tirando um tempo maior para eu meditar pelo nosso país por conta disso. Fazer uma observação para vocês entenderem. Vocês acham que algum desses políticos que nos prenderam em casa, que estão destruindo a economia do país, estão preocupados com o que o povo pensa? Gente, eles estão preocupados se eles vão ser reeleitos de novo? Não vão. O Dória não está preocupado se ele vai ser reeleito de novo. O que ele está ganhando da China nesse momento, já montou escritório lá, ele não está nem aí para o povo do estado de São Paulo. Não está nem aí se alguém que ele nunca mais vai ser reeleito. Entendeu? Eles não estão preocupados com isso. Certo. Você acha que o Witzel está preocupado se ele vai ser reeleito de novo? Você acha que o Edinho está preocupado? Gente, eu estava lendo a biografia do Edinho. O cara foi candidato milhões de vezes. Entre aspas, esse milhões de vezes. É uma hipérbole, tá? Mas assim, o cara recebe, parece que aposentadoria de quando era deputado. O cara não tá nem aí que ele nunca mais vai ser reeleito, gente. O que esses políticos já ganharam, eles não estão nem aí que eles estão quebrando todo mundo. Então vocês passam mensagens assim: ai, porque tantas empresas vão fechar. Eles não estão nem aí para nós. O que é difícil para vocês entenderem isso, gente? Esses políticos não estão nem aí para nós. 90% deles. Tá? A esquerda comunista não está nem aí para o povo. Larguem de ser ingênuos, para eu não falar o português correto, tá? Eu acho assim incrível. Lula dando graças a Deus à natureza, né? Não foi essa expressão, porque ele não deve nem acreditar em Deus. Mas graças a Deus que a natureza criou o vírus. O vírus foi criado em laboratório pela China. Todo mundo sabe disso, né? E dando graças a Deus que as pessoas que morreram por conta do vírus. Então, gente, esses políticos não estão nem aí para nós. Estão cometendo todo tipo de crime contra a pátria e contra o povo. A gente repassar mensagem que o político vai sofrer isso, que o político nunca mais vai ser eleito. Eles não estão nem aí para nós. Sabe aquele filme, Ele Não Tá Tão Aí para Você? Certo? É a mesma coisa. Esses políticos não estão tão aí para você. Eles não estão nem aí para nós. Essa é a realidade. Diante dessa circunstância, aí vem aquele monte de papo dos bolsonaristas dizendo assim: ai meu Deus, a gente não pode pedir a intervenção militar, porque de acordo com a Constituição, se a gente pedir, vai ter que ser feita uma nova eleição. Aí eu sou obrigada a falar igual o Frazão fala, né? Porque não tem outro nome para usar. Acorda! Entendeu? Nós podemos pedir o que nós quisermos. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Nós somos o povo, nós podemos pedir o que nós quisermos. Então, se nós queremos que haja uma intervenção das Forças Armadas para prender todos esses comunistas e queremos que Bolsonaro continue no poder, nós temos que pedir isso. Simples assim. Não tem que discutir como deveria ser na teoria. Na prática é isso que nós queremos, então é isso que nós vamos continuar pedindo. Ah, porque o presidente disse ou citou um vídeo de alguém dizendo que se você pedir AI-5 é antidemocrático. Antidemocrático é o que nós estamos vivendo neste momento. Antidemocrático é nós não termos uma única instituição defendendo o povo. Nós não temos Ministério Público, nós não temos aquela outra instituição que eu não posso falar o nome, tá? Nós não temos nenhuma ONG de direitos humanos defendendo o povo, nós não temos um partido político defendendo o povo, ao contrário, a gente tem partidos políticos esmagando o povo, a exemplo do PSOL. Aqui de São José do Rio Preto, entrando com ação para esse judiciário, certo? Para proibir as carreatas, proibir a manifestação popular. Tá certo? Então, assim,
Coloque uma coisa na sua cabeça. Cadê a democracia? Onde é que está a democracia? Só se for nos Estados Unidos. Entendeu? Porque aqui no Brasil ela não está vigorando, tá? Nós somos censurados pelas mídias sociais. Nós não temos uma imprensa imparcial. Ah, tá bom, o pessoal fala da SBT, da Record, então tá bom. Então talvez a gente tenha duas únicas imprensas imparciais. Não tenho muita certeza disso porque eu não estou acompanhando o suficiente essas duas, mas me parece que são as menos parciais possíveis. E os canais do YouTube por aí. Tá? Mas assim, imprensa nós não temos, né? No sentido daquelas fortes, porque aquelas fortes já foram compradas pelo comunismo, o que é um crime contra a pátria, tá? Porque não se pode passar a concessão de televisão, de radiodifusão, etc., para o domínio de países estrangeiros. Então, eles não podem receber também investimentos de países estrangeiros, como está acontecendo com a Globo e com a Band. Eles não podem receber isso, tá? Isso é crime contra a pátria. E isso merece a cassação da concessão dessas duas empresas, certo? Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos o povo brasileiro, todo poder emana do povo. Nós podemos pedir o que nós queremos, tá? E se nós queremos que as Forças Armadas prendam esses comunistas e deixem o Bolsonaro governar do jeito que ele foi eleito pela maioria absoluta do povo, tá? Então nós temos que continuar pedindo isso. É simples assim. Infiltrado é aquele que vai numa manifestação causar baderna, como a gente já viu acontecer. Agora, nós temos que ser democráticos e respeitar todas as pessoas que querem pedir um novo AI-5. Todo mundo sabe que o AI-5 não tem como ser reconstitucionalizado, que isso é uma simbologia, né? Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que o presidente não pode falar para a população, vocês vão para as ruas e peçam a intervenção das Forças Armadas e peçam que eu decrete um ato institucional. Certo? É óbvio que o presidente não vai falar isso, é evidente, certo? Agora, espera só um minutinho. STF falar em democracia, intervindo, desrespeitando a separação de poderes? Dizendo que o governador manda mais do que o presidente? Dando vazão para que esses desgovernadores comunistas nos prendam em casa e façam o que eles estão fazendo conosco? Ou que aquele outro lá do norte esconda a hidroxicloroquina, a pílula do Bolsonaro. Exatamente, o nome é esse, remédio do Bolsonaro. Tá? Esconda num balcão, ou que aquele outro traste do Nordeste não permita que as pessoas utilizem a bandeira do Brasil. A minha bandeira é essa, seu traidor da pátria, tá? Seu traidor do povo. Eu vou continuar usando a minha bandeira, seus traidores. Tá? Ridículo que nós estamos vivendo. Um Congresso corrupto que quer aprovar o uso de máscara 100% do tempo. É a mordaça isso. É para que a gente perca a nossa identidade, para que ninguém veja a nossa cara, não veja se a gente está sorrindo, se a gente está triste, se a gente está feliz, o que está acontecendo. Nós estamos sendo esmagados. O judiciário tinha obrigação de nos defender e está a favor dessas pessoas. O Ministério Público tinha obrigação de nos defender. Defensoria Pública tinha obrigação de nos defender. OAB tinha obrigação de nos defender. ONGs de direitos humanos tinham a obrigação de nos defender. Partidos políticos tinham a obrigação de defender o povo. Nenhum destes está a favor do povo. Esses políticos corruptos e canalhas e foram eleitos pelo povo, tinham que estar fazendo o que o povo quer e não preocupados em como eles vão comprar mais sem licitação, né? Porque é vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso com uma desculpa esfarrapada de pandemia de vírus chinês se fechar 4 contratos com a Destrueste. O que é que obras vão ajudar na saúde? Me expliquem, por favor. É uma vergonha os números. Você conversa com todo mundo, você não conhece ninguém que tem essa doença, certo? Aí você pergunta para o outro, não conhece ninguém que tem essa doença, tá?
E aí aparece lá um número absurdo. Ou gente utilizando a suposta doença de alguém da família para fazer politicagem. Isso também acontece. Entendeu? É um absurdo que nós estamos vivendo. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, teve uma senhora que teve 7 AVCs. Colocaram lá causa-mortes. Vírus chinês. Agora eu vou contar para vocês, família, você que tem o seu ente querido, que por um infortúnio está desencarnando neste período de pandemia de vírus chinês, e vier algum médico salafrário, certo? Colocar lá que é vírus chinês, sendo que você sabe que essa pessoa não tinha, você cata esse atestado, você vai numa delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência por atestado falso de óbito, tá? Isso é crime. Então, atestar falsamente em documento público é crime. Se todo mundo que teve o seu ente querido, que desencarnou por outra razão que não o vírus chinês, e está lá no atestado vírus chinês, faça um boletim de ocorrência, porque isso é crime, certo? Se todo mundo fizer um boletim de ocorrência, esses médicos vão parar de colocar mentira no papel a mando de desgovernador e a mando de prefeito. A população precisa reagir urgente, tá? Como eu falei em outro vídeo, estamos a um passo de virarmos uma Venezuela. Precisamos cobrar de todos os que têm a obrigação de defender o povo e que não estão defendendo, que sigam o povo. Porque todo o poder emana do povo, tá? E o povo está sendo massacrado. E se todas essas pessoas estão contra o povo, essas instituições não têm razão de existir. Isso é democracia, né? Isso é o pensamento popular, tá? Então, elas precisam ou ser reformuladas, ou tirar essa corja que tá aí, que não está preocupado com o povo, entendeu? Ou realmente precisam ser substituídas, tá? Substituídas por pessoas que sigam o povo. E é por isso que o brasileiro pede desesperadamente que as Forças Armadas atuem e comecem a prender os comunistas que estão contra o povo. Aí vocês vão falar assim, mas está havendo uma investigação na Polícia Federal. Ótimo, né? Falaram que tem, por exemplo, 3 governadores na mira. Quantos tem no Brasil massacrando o povo? Quantos? Tem 3 na mira da PF e o resto? E outra, quanto tempo vai levar para fazerem alguma coisa? Porque assim, uma investigação ela pode demorar muito tempo. Vai demorar quanto tempo mais? Quanto tempo vai demorar para essas instituições acordarem e tomarem o partido do povo? Porque a nossa Constituição garante uma série de direitos que não estão sendo cumpridos por nenhuma dessas instituições. Se eles não estão sendo cumpridos, nós temos que ver o que a gente vai fazer, né? Porque ou essas pessoas entram na linha e começam a seguir a Constituição, ou a gente rasga a Constituição, como o STF já rasgou, escreve uma nova, né? Então vamos escrever uma nova do jeito que o povo quer. Do jeito que o povo quer, tá? E é por conta de todas essas reflexões, por toda a indignação que eu sinto nesse momento, por toda a vergonha que eu sinto dessas instituições nesse momento, que eu não posso fazer vídeos diariamente, tá? E tenho que utilizar mais tempo meditando pela paz no país, para que essas pessoas todas tomem o bom senso, né? Que essas pessoas todas acordem para o que elas estão fazendo contra o povo, porque o preço que elas vão pagar vai ser muito caro por isso, certo? A gente já sabe de uma lei fenomenal que não é distorcida pelo universo, que se chama Lei de Ação e Reação. Então nós vamos assistir de braços cruzados todos esses tiranos que estão contra o povo caírem e sofrerem as consequências dos seus atos. Só que
Infelizmente, a luz, ela dá um prazo gigantesco para que as pessoas tomem consciência de seus atos e mudem de comportamento. Então, algumas vezes, nós temos que dar uma ajudinha para que essas pessoas comecem a receber a lei de ação e reação. E é por isso que nós temos que reagir ao que está acontecendo conosco. Um beijo.